Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte à revoada verde, ao tsunami verde, que varreu praticamente o Brasil inteiro, assegurando quase que no primeiro turno a vitória do Bolsonaro para presidente da República. Aliás, eu havia previsto aqui já na sexta-feira que a eleição poderia ser decidida já no primeiro turno. Não deu, né? Os grupos mais radicais ligados ao Bolsonaro defendem a fraude, né? Que houve fraude, se não tivesse havido fraude, o Bolsonaro teria derrotado o Haddad teria fechado a eleição no primeiro turno. Mas a verdade é que não foi definida, né? A eleição ficou para o segundo turno, vai ser no dia 28 deste mês, vai ter tempo suficiente para que os dois candidatos se confrontem nos debates da televisão, tempo para que o Bolsonaro saia da sua área de conforto e venha para o debate político, vá fazer campanha na rua e tal, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de reversão desse quadro. Eu não vejo como o PT, hoje isolado no Nordeste, na região Nordeste, vulnerável, né, porque não tem para onde crescer, não tem para onde se expandir, não vejo como ele possa reverter este quadro, essa tempestade verde aí. Realmente eu não vejo e não creio que o PT e o Haddad, o Lula na cadeia, tenha a possibilidade de reverter esse quadro que está estabelecido aí. Essa tendência, né, que assolou praticamente o Brasil inteiro com muito mais intensidade na região sul, na região sudeste, na região centro-oeste. Aqui a região centro-oeste foi onde o Bolsonaro teve proporcionalmente a maior votação entre todas as regiões do Brasil. Aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, ele foi decisiva, né, para completar, fechar a região centro-oeste. Foi decisivo o estado de Mato Grosso do Sul. Aqui, além dele ter sido mais votado para presidente da República, conseguiu também influenciar diretamente na eleição estadual. Conseguiu eleger uma senadora, né, uma pessoa política totalmente desconhecida, Soraya Tronic. Eu conheci a Soraya durante a campanha. Antes não se ouvia nem falar e pintava muito abaixo nas pesquisas. Mas bastou, né, a unção do Bolsonaro para ela conseguir a vaga conquistada, derrubando aí o Zeca do PT, o Moca, o Delcídio e outros nomes mais conhecidos da política de Mato Grosso do Sul, escapando apenas o Nelson, mas escapou por pouco também, né? Porque se a campanha demora mais um dia, não sei não. Conseguindo eleger 2 deputados federais, o doutor Luiz Ovando, né, já conhecido de todos os campograndenses, médico aqui de Campo Grande há muito tempo, e um tal de Tio Tutis, que não sei de onde veio. Esse realmente eu não conheci, nunca tinha ouvido falar no Tio Tutis. Já ouviu falar no Tio Tutis? Nem sei se é Tuti ou se é Tutis. Sei que foi eleito deputado federal e o mais votado
da coligação do partido, do PSL. Depois é que veio o doutor Luiz Ovando, também com expressiva votação acima de 40 mil votos. Para deputado estadual, elegeu os dois deputados estaduais, os dois primeiros mais votados. O capitão oficial do Exército, Contar, e o coronel Davi. Esse Contar teve quase 80 mil votos para deputado estadual, barbaridade. E o coronel Davi, cerca de 45 mil votos também para deputado estadual. Foi uma eleição que renovou. Eu vou fazer, não hoje, mas no próximo programa, um balanço geral da renovação dessa eleição aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas renovou muito mais na Câmara dos Deputados. Foi uma renovação de 50%. 50%? Não, um pouquinho menos. Foram reeleitos. 50% não. Foram reeleitos Tereza Cristina, Dagoberto, Vander Lobé. Só foram reeleitos? Não, e o Fábio Trade. 50% de renovação. Caiu o Eliseu Dionísio, que perdeu a eleição. O Zeca do PT, que perdeu a eleição para o Senado. O Geraldo Rezende, que perdeu a eleição. E o Mandetta, que não foi candidato. 50% de renovação. Quem foi a renovação? O tio Tutis? O doutor Luiz? Beto Pereira, do PSDB, e a Rose Modesto, que foi a mais votada também do PSDB. Então, houve uma renovação de 50% na bancada de deputado federal. E na do senador elegeram 2 novos senadores. Um ocupando a vaga do Pedro Chaves e outro ocupando a vaga do Moca. Os dois, Nelsinho Trade e a Cronic, Soraya Cronic. Vai ser, a gente termina se habituando com esses nomes, né? Mas são difíceis até porque são nomes que concorrem pela primeira vez. Nunca haviam se metido em política e tal. E foram ungidos, né, pelo Jair Bolsonaro. Você vê a força que ele tem, né? No segundo turno para o governo do estado, não houve influência do Bolsonaro. O Odilon conseguiu chegar ao segundo turno graças aos 11% do MDB, do Júnior Moca, e aos 10% do PT, que eu não esperava, as pesquisas não demonstravam isso, a não ser a pesquisa do Instituto Rank, que previa, inclusive, que o Júnior Moca pudesse ir para o segundo turno junto com a Zambuja, porque mostrava os dois, né, muito próximos um do outro ali, 20 a 24, 24 a 20. Então havia uma tendência, né, do Instituto em demonstrar a possibilidade do Júnior Moca ir para o segundo turno. Quer dizer, foi o único que mais ou menos acertou, ou foi o único que acertou que ia haver segundo turno. Porque o Ibope não acertou, o Ibrap não acertou, o IPEMES não acertou. Aliás, o IPEMES, escandalosamente, em todas as pesquisas, já resolvia o problema da eleição no primeiro turno mesmo. Aliás, foi até a pesquisa utilizada pelo Azambuja na propaganda eleitoral, era essa dos 42%, que com os votos válidos daria acima de 50% favoráveis
ao Reinaldo Azambuja. O Ibope, na última pesquisa feita em Campo Grande, já me parece na quinta ou na sexta-feira, já indicava também esta tendência de acabar a eleição no primeiro turno. Então não houve uma influência direta do Bolsonaro, da votação do Bolsonaro na eleição no segundo turno, ia levar a eleição para o segundo turno. Agora, a eleição o eleitor do Bolsonaro, o Bolsonaro candidato a presidente, vai influenciar no segundo turno. Candidato que tiver a preferência do eleitorado do Bolsonaro no segundo turno, tem eleição garantida. Com certeza vai ter eleição garantida. Agora, como vai ser conduzido isso? Porque o Azambuja se diz preferencial, né, nesse apoio, porque abriu espaço nas suas legendas da proporcional para o PSL, por articulação feita pelo Coronel Davi. O juiz Odilon não reivindica, mas há uma tendência muito grande. Eu tenho vi de ontem para hoje na internet, no Facebook, em outras redes sociais, uma tendência muito grande do eleitor do Bolsonaro votar em bloco na candidatura do Odilon, desde que ele, né, não seja hostil ao Bolsonaro, desde que ele, inclusive faça um apoio, né, ao Bolsonaro, como naturalmente o Azambuja vai fazer. Aí fica por conta do eleitor do Bolsonaro definir qual que se identifica mais com as propostas do Bolsonaro, qual o que se identifica menos, qual que tem característica do ponto de vista curricular e de reivindicação com o Bolsonaro, qual que não tem. O eleitor é sábio, né? Na hora que ele ruma para uma direção, ele vai fazer estrago, né? Como fez na eleição, no primeiro turno, com a eleição de 2 deputados federais. Quem é que poderia imaginar, né, que o PSL ia fazer 2 deputados federais em Mato Grosso do Sul? Ninguém poderia imaginar, como fez 2 estaduais, os 2 estaduais mais bem votados do estado foram feitos pelo PSL. Ninguém poderia imaginar que a mão do Bolsonaro fosse tão poderosa ao ponto de ungir essas candidaturas. A candidatura da Soraya, por exemplo, ele carregou no braço. Essa aqui mostrou. A candidatura do Coronel Davi, uma coisa. A candidatura do Contar foi uma candidatura articulada dentro dos quartéis do Exército da Aeronáutica. Houve uma combinação fechadíssima, né, para se votar em uma determinada chapa, e foi exatamente a determinada chapa que fez que levou o Contar a contar quase 80 mil votos nesta eleição para deputado estadual. Curiosidade, na eleição na Assembleia Legislativa não vai ter nenhuma mulher, só homem. Vai ser votar o Clube do Bolinha. Hoje, né, segunda-feira, hoje é um dia importante, que hoje Vamos mostrar aí Você conseguiu mostrar como é que ficou a eleição para presidente da República? Presidente, tem no quadro aí, tá aí. Dá para o pessoal ler isso aí? Dá? Então vai lendo aí, Jair Bolsonaro. Esse aqui esse é o quadro nacional, né? Jair Bolsonaro, Fernando Haddad. Esse é o primeiro, esse aí já
já comentamos, já falamos sobre isso. E do governador, tanto do governador aí, vamos ver. Isso aí todo mundo já sabe, né? Sabe, assim como já sabe também do governador. Agora o governador tem uns detalhes, né? O Edson. Dos municípios, né? Você não tem por município aí, não tem, né? Não tem ainda. Sabe-se, eu estou querendo saber como foi a votação em Campo Grande, dá para você levantar para mim? O governo em Campo Grande. É o governo em Campo Grande, que realmente eu abro aqui um aplicativo aqui, parece Campo Grande, parece uma cidade de Alagoas, não tem nada a ver com Campo Grande. Agora, como foi em Dourados, por exemplo? Dourados, o Odilon ganhou lá em Dourados. Dourados e Três Lagoas. São cidades dirigidas por aliados do governador Reinaldo Azambuja. Dourados, dirigido pela Délia Razuk, do PR, né, Partido da República, coligado, né, o PR estava coligado com MDB, mas terminou a prefeita apoiando o Azambuja, porque tinha lá um filho dela, o Neno Razuk, que era do PTB, um partido aliado, tá? Então era uma cidade que apoiava o Razuk. E Três Lagoas é uma cidade, inclusive, cujo prefeito é do PSDB. O Guerreiro é prefeito do PSDB. E o Odilon também ganhou lá em Três Lagoas. Com um atenuante, né, ou um agravante. Três Lagoas foi apresentada 2 ou 3 dias antes da eleição como a cidade onde há o melhor sistema de saúde do Brasil. Fátima do Sul a pior e Três Lagoas a melhor. Nas duas cidades, o Odilon venceu a eleição. Perdeu em Corumbá, em Maracaju, é claro, cidades que ele ia perder. Em Corumbá perdeu por 8 mil votos. E tem aí Campo Grande? Será que eu consigo ler? Lê para mim. Reinaldo Azambuja ganhou em Campo Grande. 200.692. 151.806. Então, é uma diferença grande, né? 49 mil votos. 49 mil votos. Diferença grande, 46 a 35%. Diferença em Campo Grande é muito grande. 44 e 33, né? Isso, 44,31. E 33,52. Aí. Então, o juiz Odilon de Oliveira vai ter que intensificar a sua atividade mais em Campo Grande. Ele teve uma participação na campanha dele em Campo Grande, foi uma campanha muito, no primeiro turno, uma campanha muito volumosa aqui em Campo Grande, apesar da dificuldade com que o PDT, né, levou essa campanha, uma campanha completamente sem recurso financeiro, e hoje você não faz campanha sem dinheiro. Essa história de que aforante a onda verde aí do Bolsonaro, que o pessoal votou de graça, o resto tudo com muita grana, muito dinheiro. Muito dinheiro. Essa história da contratação, né? Contratação de cabos eleitorais, de líderes, não sei do que, você terminou onerando demais a campanha. Ficou extremamente caro. Quem não teve muito dinheiro ou muito nome para se projetar, terminou se prejudicando. Na Assembleia Legislativa, realmente eu não vou nem me parar muito aqui, porque complicada essa Assembleia, né? Como é que vai ficar a composição dessa Assembleia, saber quanto foi a renovação
Assembleia Legislativa será composta de 13 partidos. A maior bancada ficou com o PSDB, que elegeu 5 deputados. Depois veio o MDB com 3. Já 5 legendas, PSL, DEM, PT, Solidariedade e PP, serão representadas por 2 deputados cada uma. Com um deputado apenas estão PDT, Patriota, PSD, PTB, PRB e PR. Dos 11 novos deputados, são 11 novos, então elegeu 11, 13 foram reeleitos. O mais votado foi o capitão Contar, do PSL, com 78.390 votos. Não vai votar. Coronel Davi, com 45.903 votos, e Jamilson Nami, com 33.870. Aí elegeu lá de Dourados o Marçal Filho. Curiosidade, o MDB não conseguiu eleger nenhum deputado federal. Nenhum. Tinha um, né? Que era o Marum, e ficou sem nenhum. Na próxima legislatura, o MDB não vai ter representante nem na Câmara dos Deputados e uma representante do Senado, né, que é a Simone Tebet, cujo mandato vai vencer só daqui a 4 anos. Então, apenas um representante do MDB no Congresso Nacional, que já foi um dos partidos de maior representatividade lá no Congresso, era o MDB, o PMDB, e que termina ficando apenas com uma sozinha lá, uma deputada. E ficou sem mulher a Assembleia Legislativa ficou sem Aurélio Miranda. Clube do Bolinha, mulheres tão lindas e inteligentes, esse mundo está mudado. Aurélio Miranda Viola, obrigado pela observação. É o Clube do Bolinha mesmo, a Assembleia se virou. Na Câmara dos Deputados teve uma reeleição da Tereza Cristina Corrêa da Costa. Na Assembleia, que tinha a deputada Antonieta e a deputada Graziele, a deputada Graziele e a Antonieta não quiseram ser candidatas. A Graziele cedeu a vaga para o pai, Lourdes Machado, que está voltando, né? Depois de 4 anos de folga, está voltando a ativa na política como deputado. Já se cogita neste trem aí, já se cogita a formação da mesa, né? Não se sabe. A mesa vai depender muito dos pequenos partidos e do PSDB, né? Que me parece que é o partido que tem mais. Agora, o PSDB vai juntar com o partido com o MDB, com o PSD, que tem um candidato, o PSD que coligou, né? Com o Solidariedade que coligou, quer dizer, o PSD tem tudo para fazer a mesa, isso caso o Azambuja seja reeleito, porque se o Azambuja não for reeleito, aí pode ter uma nova formatação. Com o Odilon, pode ter uma nova formatação. Apesar do Odilon ter conseguido eleger apenas 2 deputados estaduais da coligação do PDT e o PRB, foi o Jamilson Nami, do PDT, e o Antônio Vaz, do PRB, não, é claro, como governador, vai exercer grande influência na Assembleia Legislativa, até porque ele vai ter que compor na Assembleia, que a situação dele hoje é igualzinha à situação do Bernal, quando se elegeu prefeito de Campo Grande. Ele elegeu apenas 2 vereadores. Então, vai ter que compor.
E vai ter que compor com o MDB, vai ter que compor com o PSDB, sei lá. Vai ter que fazer composição para poder assegurar a governabilidade de sua administração. Senão ele não consegue. No final no próximo intervalo, no próximo tempo, eu quero mostrar aqui a proclamação da presidente do Tribunal Regional Eleitoral, dos candidatos eleitos, e um comentário, naturalmente, que ela vai fazer, tal, que foi gravado ontem pelo Edson Índio, lá durante a apuração dos votos. Depois do tempo, com climatempo.com.br, temperatura para Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, quero mostrar para vocês aqui a proclamação dos resultados ontem, né? Um ato histórico e formal ocorrido depois da apuração dos votos. A desembargadora presidente do Tribunal de Regional Eleitoral faz esta proclamação. Vamos ouvir. Boa noite a todos. Nós vamos agora proceder à divulgação dos resultados em Mato Grosso do Sul, referente à apuração das eleições de 2018, realizada nesta data para os cargos, nessa ordem, de deputados estaduais eleitos, deputados federais eleitos, senadores eleitos, os candidatos a governador e vice-governador do estado e que disputarão o segundo turno, e para presidente e vice-presidente da República. Então, deputados estaduais, Renan Barbosa Contar, com 78.390 votos. O Carlos Alberto Davi dos Santos, 45.903.
Jamilson Lopes Nami, 33.870. Renato Pieretti Câmara, 33.291. Onevan José de Matos, 30.813. José Roberto Teixeira, 30.788. Lídio Nogueira Lopes, 27.877. Paulo José Araújo Correia, 27.664. Luiz Felipe Orro, 27.661. José Carlos Barbosa, 27.492. Marçal Gonçalves Leite Filho, 25.437. Rinaldo Modesto de Oliveira, 24.593. Márcio Fernandes, 23.296. João Eduardo Barbosa Rocha, 22.347. José Almi Pereira Moura, 21.121. Pedro César Kemp Gonçalves, 20.969. Londres Machado, 20.782. Roberto Razuc Filho, 19.472. Herculano Borges Daniel, 17.731. Gerson Claro Dino, 16.374. Antônio Vaz Neto, 16.224. Evander José Vendramini Duran, 12.627. Luiz Carlos Correia de Lima, 12.391. E, finalmente, João Henrique Miranda Soares Catan, 11.010. Agora, os deputados federais, em primeiro lugar, Rosiane Modesto de Oliveira, 120.901. Segundo, Fábio Ricardo Trade, 89.385. Terceiro, Humberto Rezende Pereira, 80.500. Tereza Cristina Correia da Costa Dias, 75.068. Loester Carlos Gomes de Souza, 56.339. Vander Luiz dos Santos Lobé, 55.970. Luiz Alberto Ofando, 50.376. Dagoberto Nogueira Filho, 40.233. Senador, em primeiro, Nelson Trade Filho, com 424,85. O primeiro suplente, José Chagas dos Santos, e segundo suplente, Terezinha Bazé de Lima. E, em segundo lugar, a Soraya Vieira Tronic. E primeiro suplente, Rodolfo Oliveira Nogueira. Segundo suplente, Dani Fabrício Cabral Gomes. E para governador, em primeiro lugar, Reinaldo Azambuja Silva, e o vice-governador Murilo Zaiuti, com 576.993 votos. E em segundo, Odilon de Oliveira, o vice-governador Marcos Antônio Camargo Vitor, com 408.969. Portanto, haverá o segundo turno. E para presidente, em primeiro lugar, Jair Bolsonaro, com 769, que são milhões, né? Mato Grosso do Sul, mil. Que aqui é só Mato Grosso do Sul, né? Não estamos divulgando o resultado nacional.
Então, Jair Messias Bolsonaro, 769.116, com 55,06% dos votos. Em segundo, Fernando Haddad, com 333.407, 23,87%. O Ciro, em terceiro, Ferreira Gomes, 112.296, 8,4%. O Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, 90.897, em quarto lugar, com 6,51%. João Dionísio Filgueira Barreto Amoedo, 26.491, quinto lugar, 1,90% dos votos. Henrique de Campos Meireles, 18.154, sexto lugar, 1,30% dos votos. Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, em sétimo lugar, com 1,3%. Álvaro Fernandes Dias, 12.527, oitavo lugar, com 0,90% de votos. Maria Osmarina Marina da Silva Vaz, 12.279, nono lugar, 0,88%. Guilherme Castro Boulos, 6.174, décimo lugar, 0,44%. Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado, 623, décimo primeiro, 0,04%. José Maria Eimael, 325, décimo segundo lugar, 0,02%. E, por último, João Vicente Fontela Goulart, 319, 13º lugar, 0,02%. Mato Grosso do Sul terminou só depois do DF. Bom, o Mato Grosso do Sul teve o seu resultado divulgado em segundo lugar no país, só perdendo para o Distrito Federal. E isso é justificável porque o Distrito Federal não tem zonas de difícil acesso, todos sabemos, né, das facilidades todas que o Distrito Federal tem também para fazer as transmissões, o que não ocorre aqui no Mato Grosso do Sul, que nós temos pontos de transmissão em locais de difícil acesso e também tivemos um evento de alguma tempestade, temporal em regiões do estado e que se tratava de zona rural sem rodovia pavimentada e isso atrasou um pouco a chegada das urnas nos postos de transmissão. Mas mesmo assim, nós tivemos uma eleição com toda lisura, com toda segurança e que nos levou à condição, com todas essas dificuldades, de concluir a apuração em segundo lugar no país. Bem, é o que nós tínhamos para divulgar e também deixar os presentes e o eleitorado de Mato Grosso do Sul tranquilos no que toca à total lisura que houve neste processo eleitoral, o pronto atendimento de todas as reclamações, de todos os eventos que nós tivemos conhecimento
e pudemos atender de imediato e solucionar as situações que ocorreram durante todo esse período de votação. Eu agradeço a paciência e a presença de todos e vamos agora partir para a preparação novamente de todo esse processo que é longo, que demanda o esforço de todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, de todos os magistrados do nosso estado, os juízes eleitorais, os juízes auxiliares, os juízes da corte que prontamente julgaram em tempo hábil todos os processos de registro, todos os registros de candidatura, com exceção de um candidato, mas porque teve uma substituição que foi no último dia desse prazo, que também era o último dia para julgar esses pedidos de registro, porque teríamos que inseminar as urnas. Então, apenas um é que não teve o registro de candidatura julgado. Então, eu quero agradecer todo o corpo de servidores do Tribunal Regional Eleitoral, chefes de cartório, os mesários voluntários, os presidentes de mesa, os presidentes de sessão, os juízes de direito que acompanharam, mesmo não sendo juízes eleitorais, mas participaram de todo esse processo, dando o suporte aos magistrados eleitorais, os membros da Corte Eleitoral, a imprensa em geral, que também favoreceu a cobertura, a divulgação desses procedimentos, o chamamento dos eleitores, o esclarecimento dos eleitores. Então, eu penso que todos nós aqui no Estado estamos de parabéns, né? Então, todos aqueles que se envolveram nesse processo estão de parabéns. E o eleitor também, né, está de parabéns, porque embora nós tenhamos uma alteração na votação, tivemos esse ano aqui em Campo Grande em especial, a alteração no sistema de votação que passou para a biometria, e a biometria é ainda um processo de certa forma um pouco complexo, mas nós tivemos um resultado extremamente positivo, e isso graças a todo o esforço, toda a colaboração que nós tivemos, desde o mais humilde servidor até aqueles membros da corte, a imprensa também, de parabéns. Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial às forças policiais, federal, a Polícia Civil, a Polícia Estadual, a Polícia Civil Federal, a Polícia Militar Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, que nos auxiliaram extremamente e que sem ela nós não teríamos o sucesso obtido neste pleito. Eu quero ainda agradecer a participação, a colaboração pronta, efetiva do Ministério Público, o Ministério Público Eleitoral, que eu agradeço na pessoa do Dr. Marcos Nassar, que integra a Corte do Tribunal Regional Eleitoral, os promotores eleitorais em todas as comarcas, que atendem prontamente e lá nas suas comarcas e orientam, promovem
promovem as ações e auxiliam sobremaneira um resultado positivo em todo esse processo eleitoral. E agradecer, portanto, a todos, indistintamente, que nos auxiliaram a ter uma eleição segura, transparente e tranquila no estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada a todos. Muito bem, aí a proclamação do resultado pela presidenta do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Queria já no finalzinho desse programa agradecer, eu tive nessa eleição uma derrota pessoal, porque eu não me elegi, tive uma votação muito aquém daquilo que eu esperava, e tive 2 vitórias que eu gostaria de proclamar. A primeira, levar a eleição do governo do estado de Mato Grosso do Sul para o segundo turno, quando todas as pesquisas, o vácuo, né, dos rumores nas redes sociais e tal, definiu que a eleição ia ser decidida já no primeiro turno. Eu cheguei a acreditar nisso. O juiz Edilon de Oliveira, numa das campanhas mais pobres do ponto de vista financeiro, econômico-financeiro, apenas com o seu discurso, com o seu currículo e com o dinamismo dos voluntários que levaram a sua campanha por todo o estado de Mato Grosso do Sul, conseguiu chegar ao segundo turno. É uma nova eleição, como disse o governador Reinaldo Azambuja, uma nova eleição que começa hoje, né? Hoje vai até o dia 28, uma nova eleição rápida e que vai exigir dos candidatos muita agilidade. É claro que ao juiz Edilon de Oliveira não vai faltar disponibilidade física, né, para voltar a percorrer as principais cidades do estado e fazer campanha aqui em Campo Grande. Já iniciou a campanha de hoje, está dando entrevistas e tal. E ao governador Reinaldo Azambuja, que é favorito, né, porque vence, é o mais votado no primeiro para o segundo turno. Então vai ser uma campanha, a gente espera que uma campanha um pouco diferente do que foi a campanha do primeiro turno. A campanha menos agressiva do ponto de vista verbal e com mais proposições, com mais propostas, né? Com maior discussão. Como eu disse aqui no começo, essa eleição de Mato Grosso do Sul vai depender do eleitorado do Bolsonaro. Se o eleitorado do Bolsonaro pender, se rachar o eleitorado, termina favorecendo ao Reinaldo. Se votar em bloco no juiz Edilon de Oliveira, ele garante a eleição dele tranquilamente. Então, vai depender muito do eleitor do Bolsonaro, que é um eleitor que não vai custar dinheiro. É um eleitor que vota, né, por quem o candidato que melhor se identifique, que melhor defenda as propostas do Bolsonaro, que melhor se identifique com o Bolsonaro. Então, esse é o candidato que vai receber essa votação. Então, fica nessa dependência, né, da votação dos votos do Bolsonaro. E a segunda vitória que eu tive foi a democracia, a vitória da democracia, a eleição, que muita gente desacreditava que houvesse. Eu cheguei a duvidar que houvesse essa eleição. Muitas vezes cheguei aqui a ter uma preocupação muito grande que essa eleição pudesse ser, por qualquer uma razão, deixar de existir, deixar de haver a eleição. Havia um grupo muito forte dos tais intervencionistas que fizeram de tudo, né, para impedir a realização da eleição. Aceitaram apenas, né, quando não tinha mais jeito. Mas, inclusive, a facada dada no Bolsonaro tem muito a ver com toda essa história aí. Tem muito a ver com facada amiga. Tem muito a ver com tumultuar o processo para evitar a eleição. E eu até achei que iam acontecer mais coisas ainda depois da facada do Bolsonaro, que terminou não resultando naquilo que aqueles que são inimigos da democracia estavam preconizando. Não estou aqui dizendo que
alguém foi lá e mandou, mas que atendeu os interesses dos intervencionistas, atendeu, porque qual é o interesse do intervencionista? É criar um estado de anarquia para impedir a eleição. E ele não conseguiu impedir. A democracia venceu, mesmo vencendo o Bolsonaro, que questiona, né, a democracia tal. Mas ele, né, foi eleito, eu já digo foi eleito porque ninguém vai tirar a vitória do Bolsonaro, dentro de princípios democráticos, assumindo alguns compromissos que estão registrados e que ele não vai poder voltar atrás sem a reação do público. Compromisso, por exemplo, de manter a Bolsa Família, que é o maior programa nacional mundial de distribuição de renda. Vai manter. O projeto de manter a estabilidade econômica, com enxugamento da máquina, que é uma proposta de direita. Vai manter. A proposta de prestigiar os órgãos de fiscalização para continuar este processo de investigação contra a corrupção. Ninguém é contra isso. Mesmo aqueles que estão sendo fustigados e diretamente envolvidos, nem esses são, pelo menos publicamente, contra. Então, o que se espera do Bolsonaro, ele no governo, é que ele faça um governo de coalizão. E já tem até o arcabouço desse governo de coalizão, que não será uma coalizão com partidos, mas com frentes de representatividade do Congresso Nacional. Ele já citou a frente bancada do Boi, né, a frente ruralista, a bancada evangélica e a bancada da bala. Já tem pelo menos 3, que segundo as contas que ele fez, dá mais de 300 deputados. Então ele tem maioria tranquila para governar o país sem ter que apelar para fórmulas institucionais não constitucionais. Então, toda a expectativa, e eu tenho essa esperança, né, de que ele seja um governo de direita, que é um governo de direita, mas um governo que não esqueça que na esquerda e no centro também tem propostas que devem ser aproveitadas para se fazer um grande governo, porque o governo não se faz para uma facção. O governo se faz para atender a todas as tendências políticas humanas. Eu espero que ele, e o discurso dele, que eu ouvi ontem, já é um discurso altamente aceitável por todos os setores da sociedade. E, naturalmente, ele não está fazendo esse discurso apenas para ganhar a eleição. Porque apenas para ganhar a eleição, ele não precisa fazer discurso nenhum. Apenas para ganhar a eleição, ele não precisa fazer discurso, basta ele reafirmar aquilo que ele tem dito durante toda a sua trajetória política. Porque o eleitor votou nele, o eleitor que votou nele, votou por causa disso. Por causa do discurso dele. E não por causa do novo discurso dele. É claro que tem um novo discurso dele, tem uma tendência de desfazer esse bloco nordestino que não ameaça, eu acho que não ameaça nada, mas pelo menos transformar, universalizar a eleição dele, tendo vitória em todas as regiões, vitória expressiva em todas as regiões do país. Então eu fico muito tranquilo em considerar essas duas grandes vitórias nesta eleição. E que, para mim, a mais importante de todas elas é exatamente a consolidação do processo democrático, é a mudança de polo, né, ideológico, estava no polo mais de esquerda, vai para a direita e tal. Política você faz assim. Nos Estados Unidos, a política é feita entre liberais e conservadores, entre democratas e republicanos. Aqui a política pode ser feita também entre liberais e chamados progressistas. Vai fazendo esse revezamento, porque ele é altamente salutar para a tranquilidade,
para a paz, né, da nação. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer as pessoas que votaram em mim, que me ajudaram durante a campanha eleitoral como voluntários, apesar de ter tido uma votação, como eu disse, aquém daquilo que eu esperava. Fico extremamente satisfeito, porque mesmo não tendo entrado em nenhuma corrente de oba-oba, eu consegui sobreviver e fiquei muito feliz. Eu já falei isso aqui, em sair do estúdio, do rádio, da televisão, da internet, para ir para a rua, para conversar com o povo. Isso eu fiz, né, em praticamente toda a cidade de Campo Grande. Eu, quando não fui pessoalmente, equipes minhas, né, de voluntários, percorreram praticamente a cidade inteira, levando o meu nome, levando a minha mensagem, que foi entendida, compreendida pela população. Eu fico muito grato. E vamos ao segundo turno, né? O segundo turno está aí com o presidente da República e com o governo do Estado. Muito obrigado e tchau, Pica-Pau.